Bom dia. Eu vou falar sobre ensino adaptativo. Hoje em dia, através de tecnologia, é possível personalizar a forma que você busca informação, a forma que as pessoas compram, ou a forma que elas se comunicam com família ou com amigos. Agora, e educação? A gente sabe que duas pessoas não aprendem da mesma forma. Então, em tese, educação deveria ser a atividade mais personalizada que existe, o fim mais nobre. Só que a gente sabe que não acontece. Infelizmente, hoje, o modelo de aula ainda é o mesmo modelo de 200 ou 300 anos atrás, onde o professor dá a mesma aula, do mesmo jeito, com os mesmos livros, para todo mundo, mesmo a gente sabendo que as pessoas aprendem de formas diferentes. Eu vou pegar o caso de uma moça que eu conheci no ano passado, uma menina aqui de São Paulo, escola de periferia aqui, se chama Cauane. Ela é uma ótima aluna do 2º ano do ensino médio, e ela foi diagnosticada como uma pessoa que não sabia o que era porcentagem. Só que sentando com ela, entendendo um pouco melhor como é que é o processo de aprendizado dela, a gente percebeu que o problema dela não é porcentagem. Ela sabe o que é 50%, ela entende o que é 30% ou 70%. O grande problema da Cauane é que ela não sabia fração. Então, ela não sabe que 50% é igual a meio. Ela não sabe que meio é igual a 2/4 ou 3/6. E lembra, ela é uma ótima aluna na escola dela, escola pública da periferia de São Paulo. Ela não sabe o que é fração. Então, você imagina a dificuldade de uma pessoa que não sabe fração, matemática sequencial o conteúdo, né? Ela está no 2º ano do ensino médio, passar por todos os conteúdos que vêm depois de fração. Qual que é a solução para a Cauane hoje? Ou ela paga um professor particular, que vai sentar com ela e ensinar a fração, ou então ela não tem solução. Primeiro porque dificilmente alguém vai diagnosticar qual é o problema de aprendizado dela. Segundo, mesmo que fosse diagnosticado, o professor dela provavelmente dá aula em 3 escolas públicas, ele não tem tempo de sentar com ela, ensinar a fração, ensinar tudo que vem depois. Então a Cauane está sem ajuda nenhuma, ela não tem solução, a não ser que ela estude por conta própria. E esse é o caso da Cauane, mas eu tenho certeza que é o caso de muitos outros brasileiros, que não tiveram oportunidade de ter acesso a uma educação de qualidade. E, com base no caso dela e de tantos outros, a gente começou a pensar o seguinte: e se existisse uma ferramenta ou alguma coisa que conseguisse identificar quais são os gaps de aprendizado de cada um de nós, de todas as matérias? E se existisse alguma ferramenta que conseguisse entender como cada pessoa aprende melhor e entregar o conteúdo de cada matéria da forma que faça mais sentido para cada um de nós? Não só como texto do livro, mas também com vídeo, com áudio, com games, com flashcards, com infográficos, enfim, de diferentes formas, porque diferentes pessoas aprendem de formas diferentes. E se existisse uma ferramenta que conseguisse personalizar o meu plano de estudo de acordo com a carreira que eu quero seguir, de acordo com o tempo que eu tenho para estudar e de acordo com o que eu sei de cada uma das matérias que eu tenho que saber? E, finalmente, e se existisse alguma coisa que conseguisse entender qual é a sequência de conteúdos que funciona melhor para mim, que provavelmente é diferente dele, dela e de cada um de nós? O livro, hoje, ele é feito numa sequência padrão para todos, mas não significa que essa sequência é a mesma para todo mundo. E esse é um desafio enorme, esse é algo que hoje ainda não existe, e é um desafio de uma vida. E eu acho que é com base nesse desafio que, como foi dito aqui, eu saí da carreira que eu tinha, foram quase 10 anos de mercado financeiro, em Nova York e aqui em São Paulo. Fui vice-presidente de um dos maiores bancos de investimento. E foi esse desafio que me moveu, foi esse desafio que me levou a me aprofundar mais com o que a tecnologia pode oferecer para a educação. E é daí que vem o conceito de ensino adaptativo. O conceito é muito simples. Como eu disse, duas pessoas não aprendem da mesma forma. Então, hoje, o que a gente faz é usar a tecnologia para, em vez de o aluno ter que se adaptar ao jeito que o professor dá aula ou o jeito que o livro foi escrito, a gente inverte o processo e põe o processo no aluno e no aprendizado. E aí, então, é o conteúdo que se adapta à forma que cada um de nós aprende melhor. Mas vocês imaginam o desafio que é criar alguma coisa, um produto, uma inteligência que consiga, primeiro, diagnosticar como cada um de nós aprende melhor. Segundo, que consiga perceber a diferença, porque o jeito que eu aprendo matemática é diferente do jeito que eu aprendo português, ou história, ou geografia. E terceiro,
não é porque você aprende de um jeito hoje que você vai aprender do mesmo jeito sempre. Então, essa inteligência ela tem que evoluir de acordo com cada pessoa e aprender com ela. É um desafio enorme. Eu acho que é esse desafio e esse propósito que atrai esse grupo de pessoas que hoje trabalha junto. São um pouco mais de 30 pessoas. São pessoas que abriram mão de carreiras em empresas como Microsoft, Facebook, Google, Goldman Sachs, Viacom, MTV, O2. São pessoas, têm professores, psicólogos, pedagogos, engenheiros, gamers. Aqui nesse meio a gente tem um primeiro colocado em FUVEST, tem 2 primeiros colocados em vestibulares do ITA, tem a coordenadora de pesquisa de games da PUC de São Paulo, campeão brasileiro de matemática, enfim. E tem muitas pessoas que são gratas à educação que elas tiveram. O que essa turma hoje está fazendo? A gente tem 2 grandes projetos. Eu vou falar do primeiro deles agora, que é uma plataforma adaptativa, ou seja, é um site, é uma plataforma web, que a pessoa entra e os conteúdos são apresentados para ela. Primeiro, o conteúdo se adapta à forma que cada pessoa aprende melhor. Então, tem pessoas que aprendem melhor com vídeo, com texto, com áudio, com games ou com flashcards. Segundo, essa plataforma ela consegue entender o nível de dificuldade ou o nível de habilidade de cada um de nós. Então, a gente usa de tecnologia para oferecer sempre um desafio que seja um pouco acima daquilo que a pessoa pode fazer naquele momento. Então, não é porque você tem habilidade 5 em algum determinado assunto, que se oferecer um desafio 10, vou estar te testando. Provavelmente não. A chance de você acertar no chute é grande. Também não adianta eu te oferecer um desafio 1, porque provavelmente você vai acertar. Então, é assim que a personalização também é feita, com relação ao nível de habilidade. Terceiro, plano de estudo. Uma pessoa que vai prestar uma carreira de engenharia, provavelmente tem que ter um plano de estudos que é completamente diferente de uma pessoa que vai prestar letras, dependendo do tempo que ela tem para estudar e do quanto ela sabe de cada matéria. E o que a gente consegue fazer? Você consegue ver exatamente o que cada pessoa sabe de cada matéria naquele momento e onde é que ela tem que focar o estudo dela. Quarto, falei também da sequência de conteúdos. A sequência de conteúdos não necessariamente é a mesma para cada um, provavelmente não é. E é através dessa inteligência que a gente consegue entender, analisar e diagnosticar qual é a melhor sequência para o processo de aprendizado de cada pessoa, baseado nos gaps de conhecimento que ela tem. E acho que talvez um ponto não menos importante, mas talvez menos discutido, que é ajuda, é o apoio. O que a gente consegue fazer através de tecnologia? É você conseguir entender que momento a pessoa precisa de ajuda, para que ela não se sinta sozinha, principalmente na internet. Então, em que momento você oferece ajuda, de que forma e com que frequência? Isso também é personalizado. A pessoa consegue ver exatamente em cada momento como é que ela está, em cada assunto que ela tem que aprender. E, logicamente, essa companhia hoje, enfim, você está conectado e antenado, faz parte, tem que estar presente em todos os momentos. Quando a gente fala em ensino, logicamente que outro ponto importante são os outros stakeholders. E aqui a gente está falando de pais e professores. Como é que o ensino adaptativo pode ajudar pais e professores nesse processo? Primeiro, você imagina se existisse uma ferramenta onde o professor conseguisse ter acesso aos dados de cada aluno, o que esse aluno sabe, o que ele não sabe, como ele aprende melhor, qual o nível de habilidade que ele tem em cada uma das matérias que esse professor tem que ensinar. Você puder comparar esse aluno com ele mesmo ao longo do tempo, com os alunos da classe, com os alunos da escola ou com os alunos de outras regiões. É isso que a gente está desenvolvendo. O professor tem acesso a esses dados de cada aluno, da classe, da escola, enfim, a gente pode cruzar e analisar esses dados da forma que a gente achar melhor. E, logicamente, os pais, a gente também sabe que tem uma relação direta entre engajamento de pais e aprendizado de alunos. Logicamente, os pais também podem ter acesso a uma ferramenta que mostre para eles como é que o filho dele está, o que o filho dele está fazendo, como é que é a performance do filho dele em cada coisa que ele está sendo ensinado, e acho que talvez mais importante, como é que esse pai pode ajudar o filho a estudar. O outro projeto que a gente tem é um projeto muito bacana, porque a gente optou por focar num momento muito especial da vida das pessoas, que é a escolha de carreira, que é um momento de pensar futuro, de pensar o que quer para a vida.
E, logicamente, que a gente sabe que alunos de escolas públicas têm um gap muito grande em relação aos alunos que estão em escolas particulares e muito bem preparados aqui. Além disso, né, hoje o Enem é a porta de entrada, além de ser para a faculdade, para financiamentos do governo também, através do ProUni. Então, a gente pensou, o que a gente pode fazer com o que a gente sabe para ajudar essas pessoas a terem, no mínimo, condições iguais para brigar por uma vaga. E a gente lembrou das famosas provas ou dos simulados que a gente faz na escola. Um simulado normal, numa escola normal, o aluno faz a prova, ele tira a nota. Primeiro, ele não tem nenhuma ideia de como é que aquela nota se relaciona com o vestibular. Segundo, dificilmente tem alguma ação em cima daquela prova ou daquele diagnóstico que foi feito. Aí o que a gente fez? A gente estudou muito uma teoria matemática que se chama teoria de resposta ao item. O que a gente consegue fazer de forma simples? A gente consegue colocar numa mesma escala as nossas questões com as questões históricas do Enem. O que isso implica na prática? Hoje o aluno ele faz um simulado nosso, ele consegue ter uma relação direta entre a nota dele e a nota que ele tiraria no Enem. Isso é bacana, mas o que isso implica? Tendo essa nota, ele consegue ver, hoje, com o que ele sabe, aonde ele entraria, que faculdades ele entraria, que faculdades ele não entraria. E talvez o mais importante é, para a faculdade que ele tem o sonho de entrar, dentro da matriz do Enem, o que ele tem que estudar, onde é que ele tem que focar o tempo dele. Isso, assim, foi um negócio muito bacana que tem ajudado muita gente. E a gente pensou, esse é o relatório personalizado que cada pessoa recebe depois de fazer um simulado como esse. Esse é um produto muito bacana que hoje a gente comercializa, principalmente para escolas particulares, e como eu falei, o que a gente faz é, então, para cada aluno que compra, a gente disponibiliza para um aluno na escola pública que não teria condições de ter acesso a essa mesma ferramenta. E aí eu entro, o que o ensino adaptativo pode fazer para o Brasil? Eu acho que primeiro é disseminar ou dar acesso a essas tecnologias às pessoas que, por não terem condições financeiras iguais aos outros, possam ter acesso. E isso foi uma parceria que a gente fez com o Estadão, que é um simulado, a gente está oferecendo essa mesma ferramenta, de graça, online, para todos os brasileiros que quiserem fazer. Hoje a gente tem mais ou menos 35 mil inscritos, a gente fez uma parceria com o governo do Ceará, outra com o governo de Goiás. A gente espera que aí tenha mais ou menos uns 90 mil que vão estar se inscrevendo ao longo dessa semana. E qual a ideia? Que 30 dias antes do Enem, o aluno saiba exatamente onde é que ele está e o que ele tem que estudar nessa reta final para poder ir bem no exame. E acho que o segundo ponto que o ensino adaptativo poderia fazer para o Brasil, você imagina se existisse uma ferramenta onde as pessoas usassem e eu conseguisse, então, dizer que a Cauane, da Escola Estadual, na periferia de São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, está com dificuldade nos assuntos X, Y e Z. O João, de Aracaju, de outra escola, está com dificuldades. O problema dele não é que ele não sabe função do primeiro grau, é porque ele está com problema em leitura e em compreensão de texto. E a gente extrapolar essa análise, sair da Cauane e do João, ir para a sala, para a região, para a cidade, para o estado, e você sabe exatamente o que cada pessoa sabe, o que cada pessoa não sabe, e o que a gente tem que fazer para ajudar eles a seguirem em frente. Lógico que é um projeto ambicioso, é lógico que a gente sonha grande. Quando a gente acorda de manhã, a nossa motivação é realmente poder oferecer a melhor qualidade possível para todos os brasileiros, independente de raça, religião, condição econômica ou social. Durante o dia, é paixão pelo que você faz, fazer mais com menos, melhor e mais rápido, valorizar a transparência, lidar com parceiros do bem, é criar um círculo virtuoso em volta dos princípios que você acredita. E, logicamente, aí às 3 da manhã é guerra. Às 3 da manhã, quando você está cansado, quando você quer desistir, quando você pensa e se questiona por que você está fazendo tudo isso, aí eu acho que é quando você se conecta com a sua alma, é quando você lembra do porquê que você está fazendo as coisas, no que você acredita, no que é importante para a sua vida. E nesse momento tão interessante, né, do nosso país, a gente lembra que ser honesto, fazer a coisa certa, provavelmente é o caminho mais longo, mas para nós é o único caminho, e é nele que a gente quer construir a nossa história. Eu acho que fazer a coisa certa para nós não é uma questão de escolha, né, mas é um compromisso com os nossos princípios, com o nosso país e com a sociedade que nós vivemos. Obrigado.